Hoje eu quero comentar alguma coisa aqui que vai ajudar você na tua vida espiritual. Hoje, véspera de feriado, amanhã, feriado, muitas pessoas já foram viajar. Eu marquei esse culto aqui para ser um culto mesmo de intercessão, de oração, para você orar por você. Talvez você ora para todo mundo, mesmo por você. Hoje você orou por você, abençoou o teu corpo, você repreendeu o mal. Você orou por você para você ser uma melhor mãe, melhor pai. Você orou por você para você ser o melhor filho, melhor esposo, melhor esposa. Isso ecoa no mundo espiritual. Amém? Isso ecoa lá no céu. Eu acredito que esta noite é uma noite de milagres. Amém, gente? Uma noite de bênção, uma noite de edificação. E eu quero começar lendo com vocês o Efésios capítulo 4, no versículo de número 18. Efésios 4, 18. Eu quero ler e explicar para você essas maravilhas. Pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também na live. Hoje a live ficou de lado, hoje não teve jeito. Então, gente, Efésios, já está aqui já. Olha só que interessante isso aqui, lê comigo. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Primeira coisa, entenebrecido no entendimento. O que é entenebrecido? Coberto por trevas. A Bíblia diz aqui que algumas pessoas elas estão entenebrecidas, ou seja, coberto por trevas no entendimento. Ou seja, o entendimento dela é dominado pelas trevas. Por isso, a maldade. Por isso, as pessoas querem fazer vingança. Por isso, as pessoas têm ódio. Por isso, as pessoas não querem se arrepender. Porque os olhos dela estão entenebrecidos, o entendimento dela está coberto de trevas. E o fato o entendimento da pessoa estar coberto de trevas é a vida separada de Deus. Quando Deus, Ele nos chamou para dar entendimento. O diabo sabe que a vida separada de Deus, ela entenebrece o entendimento, ela cobre de trevas. Por que o diabo ele tem interesse que nós sejamos separados de Deus? Ele quer que nós sejamos separados de Deus porque com os olhos cobertos de trevas, ele cega o nosso entendimento. Aí quando eu não tenho entendimento, eu não tenho armas. E a Bíblia diz assim, o povo sofre, lá em Oséias 4:6, por falta de entendimento. Ou seja, esse verbo falta de entendimento, no grego, no original, é escuridão. E qual é a forma de eu caminhar em luz? A Bíblia diz que o Evangelho é luz para os nossos caminhos. Então a gente precisa de ter o Evangelho para nós não termos o entendimento entenebrecido, ou seja, para que não sejamos cobertos por trevas e nem separados da vida com Deus. O diabo ele quer que a gente fique separado da vida com Deus, porque ele quer ter acesso à nossa vida. Ele quer ter acesso na nossa alma. O bem mais caro que você tem não é o carro que você tem na garagem, não é a casa que você tem, nem o dinheiro que você tem no banco. O bem mais caro que você tem é a tua alma. E nós temos que ter uma vida com Deus para que a nossa alma
não seja sequestrada pelo diabo. Por exemplo, o Judas, ele era um homem de Deus, mas ele não tinha entendimento para lidar com o dinheiro. Mas mesmo assim, Jesus deixou ele cuidar do gasofilácio das ofertas do ministério de Jesus. O Judas cuidava do dinheiro, ele era o tesoureiro das ofertas que Jesus deixava com ele. O Judas, ele não tinha entendimento para lidar com o dinheiro, então, para com isso, ele tinha os olhos cobertos por trevas. Aí o diabo usou os religiosos para oferecer dinheiro para Judas. Como ele não tinha entendimento para lidar com o dinheiro, ele aceitou a proposta das trevas. E a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Olha que interessante. Do Gadareno, o diabo saiu. Em Judas, o diabo entrou. Por que o diabo entrou? Porque o Judas, ele tinha os olhos do entendimento para lidar com aquilo entenebrecido. Então, ele estava separado de Deus, mesmo andando do lado de Jesus. Nós não podemos andar separados de Deus. Agora, por que Deus, ele quer que você tenha entendimento? Olha o que a Bíblia diz. Que todos quantos receberam Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos. Diga comigo, filho de Deus. O filho tem direito, sim ou não? E o escravo? O escravo tem direito? Não, ele é escravo. O filho tem direito, o escravo não tem direito. O diabo, ele quer cegar o entendimento para que as pessoas não descubram que elas são filhos. E se as pessoas não descobrirem que elas são filhos, elas não vão lutar pelo direito. O diabo, ele cega o entendimento, ou seja, como está escrito, entenebrecidos no entendimento. A Bíblia Sagrada diz lá em João capítulo 11, versículo 10, o seguinte: condutores cegos, um cego guiando o outro cego, ambos cairão numa cova. Ele não estava falando de cegueira natural. Ele estava dizendo de pessoas que tinham cegueira espiritual e querendo ensinar outras pessoas. Irmão, o que mais tem por aí é isso. Pessoas cegas espiritualmente querendo conduzir outras pessoas. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Agora, por que o diabo quer roubar o seu entendimento? Porque sem entendimento, ele tem acesso na tua vida. Quando você tem entendimento, você fecha os acessos. Diga comigo, entendimento, na palavra de Deus, fecha os acessos do diabo na minha vida. Quando você entendeu que é filho, pronto, você já começa a lutar pelos direitos. Meu Deus, a minha família está uma luta, mas eu tenho o direito de ter uma família abençoada, porque está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só o entendimento. Entendimento faz você lutar pelo direito. A luta continua e você continua lutando pelos seus direitos, porque você sabe que você é filho. Agora, quando você não é filho, você não tem esse entendimento, tanto faz. Agora, quando você sabe que é direito teu, você não abre mão. O diabo, ele quer colocar uma enfermidade, você sabe que você é filho, que você tem direito à cura, então o diabo vem a enfermidade, você não aceita, você ora, você repreende, está certo, por quê? Porque você conhece os seus direitos de filho. Então, conhecer direito de filho é você fechar os acessos do diabo
na tua vida. Foi o que nós aprendemos aqui domingo. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos, e alguns responderam: o Senhor. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou alguns dos profetas. Ou seja, as pessoas confundiam Jesus. Elas não tinham o que, gente? Entendimento. Então elas estavam entenebrecidos, elas estavam cobertas de trevas no entendimento. Então elas estavam perto do Salvador e ao mesmo tempo estavam longe por falta do quê? De entendimento. Então o entendimento as pessoas precisam ter. Por isso que o altar tem que ser um lugar de distribuir para a igreja a palavra de Deus, para que as pessoas possam receber luz, entendimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a palavra é luz. Então as pessoas viam Jesus, gostavam de Jesus, mas não sabiam quem ele era. Aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou: e vocês que andam comigo, e vocês que estão comigo vivendo o milagre, e vocês que têm recebido os meus ensinamentos, quem vocês dizem que eu sou? O que o Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, olha só, uns viam ele como um dos profetas. Eles nem sabiam qual profeta que era. Se era Elias, se era João, se era Jeremias. Mas os discípulos sabiam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aí, o Senhor Jesus falou para Pedro: e também digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então Jesus, como nós aprendemos aqui domingo com o pastor André, quando a gente sabe quem é Jesus, ele também mostra quem nós somos. Nós somos pedra, nós somos edificados, a igreja é edificada em nós, a igreja é edificada através de nós. A porta do inferno não vai prevalecer, os acessos do inferno estão fechados, porque nós temos entendimento. Quem não tem entendimento, o inferno tem acesso, porque quem não, ali, entenebrecido é coberto de trevas. Ser coberto de trevas é ter o diabo agindo. Mas olha só que interessante, o 2 Coríntios capítulo 4, para a gente poder concluir aqui. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Amém, gente? 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: por isso, tendo este mistério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O apóstolo Paulo, cuidando da igreja, mandou uma carta, diz: pessoal, não desfaleça. Não desfaleça. Porque você, por mais luta que você tem, você é filho. Esse é o entendimento que você precisa ter. Eu sou filho. Ele não quer saber, pessoal, o cargo que nós temos. Todos são filhos. Agora, existe o filho que está como pródigo. E existe o filho que está perto, mas o filho que está perto não desfruta. E depois reclama do cabrito. O senhor nunca matou um cabrito para mim? E ele fala: filho, tudo que é meu é seu. Então o filho que não foi embora, o filho que ficou na história do filho pródigo, ele estava perto do pai, ele era filho, mas não desfrutava do que o pai tinha. Até que o pai abriu os olhos dele e disse: filho, você está brigando por causa de um cabrito? Tudo que é meu é seu. Que esse entendimento chegue ao teu coração agora. Que você entenda que você tem acesso à mesa, porque você é filho. Que você entenda que você tem acesso
a herança, porque você é filho. Você não vai ficar de fora. O entendimento, ele dá acesso aos filhos à herança e fecha o acesso do diabo na vida dos filhos. Então o apóstolo falou assim: tendo esse mistério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Ou seja, segundo o amor de Deus, segundo o que Ele fez por mim, segundo o que Ele fez por você, segundo o sacrifício da cruz, segundo a agenda profética, não desfaleçamos. Amém, gente? Amém. Segundo a misericórdia feita, não desfaleçamos. Ou seja, se você desfalecer, toda a misericórdia que foi dada para você não vai adiantar nada. Em outras palavras, valorize a misericórdia, valorize o que foi feito. A palavra hoje é essa: não desfaleça. Por quê? Olha o versículo de baixo. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Olha o apóstolo falando: não ande com astúcia e nem falsifique a palavra de Deus. Por que eu não posso falsificar a palavra? Por que eu não posso ouvir a palavra falsificada? Porque para mim ter entendimento que me dá acesso, a palavra tem que ser verdadeira. Por que a Bíblia fala de falso profeta? Porque tem os verdadeiros. Então quando Deus fala, cuidado com os falsos profetas, Ele está dizendo o seguinte: se tem os falsos, também tem os verdadeiros. Mas qual que as pessoas gostam mais de ouvir? Adivinha só. Quem que as pessoas gostam mais de ouvir? Os falsos. Por quê? Porque os falsos entregam para as pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. A palavra de Deus, ela é o que nós precisamos ouvir. Às vezes nós chegamos na igreja e Deus tem uma palavra para a gente e a gente fala: poxa, eu queria ouvir uma outra coisa. Mas como você é filho, você está diante do Pai e Ele está entregando a palavra que você precisa ouvir e não a que você quer ouvir. E você tem que dizer: Deus, obrigado por ter falado comigo o que o Senhor queria falar. Amém, gente? Amém. O livro sagrado está dizendo: a palavra não pode ser falsificada, gente. Por quê? A palavra de Deus não pode ser falsificada. Assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade ela liberta. Então a verdade precisa ser manifestada. O apóstolo estava dizendo: pessoal, nós não podemos falsificar a palavra. A manifestação da verdade precisa estar no vosso meio, porque a verdade é o próprio Jesus. Não foi Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Então, se a palavra é falsificada, o Jesus também é falsificado. Se Ele é a palavra. Agora, se a palavra é a verdade, então Jesus é verdadeiro na tua vida. Se é o Jesus verdadeiro, vai ter cura. Se é o Jesus verdadeiro, vai ter livramento, vai ter prosperidade. As trevas vão embora. Deus vai inaugurar um novo tempo. Amém, gente? Amém. E o que mais? No versículo de baixo diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto. Se está encoberto. Para os que se perdem, desculpa, está encoberto. Nos quais o Deus desse século, lê comigo, cegou. O Deus desse século fez o que, gente? Cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo trabalha para que as pessoas sejam cegas espiritualmente. Porque quando a pessoa é cega espiritualmente, ela não consegue enxergar que ela é filho. Quando a pessoa é cega espiritualmente, ela está perto da mesa, mas ela não desfruta da mesa.
Foi o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Ah, pai, o Senhor nunca matou um cabrito para mim. E o pai disse: filho, tudo que é meu é seu. Ele era um filho, mas ele não tinha entendimento que ele tinha o acesso. Nós estamos aqui hoje para aprender que nós somos filhos e nós não temos que ficar mendigando um cabrito. Nós temos acesso a tudo que é do Pai, e é esse tudo que vai abençoar a nossa vida. É esse tudo que vai trazer o milagre que nós precisamos. Diga: eu creio nisso. É esse tudo. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. O diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo não quer que as pessoas encontrem a luz do Evangelho, que é entendimento. Então o diabo trabalha para as pessoas ser cegas no entendimento. Elas entendem tudo de religião, mas elas não têm entendimento de que elas são filhos. Elas não têm entendimento que tudo que é do Pai é delas. Elas não têm entendimento que elas têm direito à herança. Elas não vão lutar pela herança que elas nem sabem que têm. Mas quem tem luta, quem tem repreende, quem tem anula a ação do diabo, quem tem diz: eu vou tomar posse da bênção. Quem tem entendimento diz assim: a misericórdia que foi feita não vai ser anulada, porque eu não desfaleci. Diga graças a Deus. Digo: o que foi feito na cruz não será anulado, porque eu creio, eu não vou desfalecer. O que foi feito da cruz, nós cremos e por isso não desfalecemos. O peso é grande para a gente desfalecer, a pressão do inferno é grande para a gente desfalecer, mas nós não vamos desfalecer, porque nós cremos na misericórdia feita, do amor derramado. Amém? Olha só que interessante. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo, ele cega as pessoas para que elas não tenham acesso à luz. Mas nós temos entendimento, nós temos acesso à luz. E a Bíblia Sagrada diz assim que ninguém pode caminhar, quem tem que caminhar, caminhe de dia. Porque a noite vem que ninguém pode caminhar. Ou seja, a noite representa as trevas. Nas trevas as pessoas não conseguem evoluir. Mas a Bíblia diz que quando é luz, quando é dia, ela caminha. Irmão, não ande sem a luz do Evangelho. Porque se nós não andarmos sem a luz do Evangelho, a gente não consegue caminhar. Somente com a luz do Evangelho que a gente vai conseguir brilhar, que a gente vai conseguir chegar. Não adianta, pessoal. A Bíblia é clara aqui, o entendimento, o diabo cega para que as pessoas não resplandeçam a luz. Ou seja, para que ela não consiga caminhar. Agora quem tem luz caminha, irmãos. Quem tem luz consegue caminhar. Está de noite, está de luta, mas ela tem luz. Ela consegue ver onde ela está pisando. Então Deus te chamou para você saber onde você pisa. Deus te chamou para você saber para onde você está indo. Quando você tem luz, você não está indo sem destino. Você conhece o seu destino. Você sabe para onde você está indo. Você sabe aonde você vai chegar. Diga graças a Deus. Deus nos chamou para isso, e Ele sabe aonde Ele quer nos levar, por isso Ele nos deu luz. Em outras palavras, filhos, eu estou te dando luz, porque você precisa saber onde você está pisando, e você precisa saber para onde você está indo. Em trevas você não consegue, mas se você estiver comigo, se você estiver com a minha palavra, você vai conseguir chegar. Eu creio nessa palavra. Diga, eu vou conseguir chegar. Olha que interessante essa palavra. Só para a gente fechar, Efésios 1,18 agora. Vamos lá, ministro. Efésios 1,18. Efésios 1,18. Vamos ler. Tendo iluminado os olhos do vosso... Olha que interessante. Primeiro, nós lemos que as pessoas têm um entendimento entenebrecido. O
que é entenebrecido mesmo? Coberto de trevas. A gente viu que o diabo cega os olhos do entendimento. Mas agora a Bíblia diz aqui: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então a gente já viu aquele que tem o entendimento coberto por trevas. E agora a gente já viu aquele que é cego de entendimento. E agora a gente está vendo aquele que tem os olhos do entendimento iluminado. Então o homem de Deus está dizendo o seguinte: se você tiver com os olhos do entendimento iluminado, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Ou seja, quando você tem entendimento, você sabe a sua vocação e você tem esperança. Quem tem entendimento tem esperança, irmão. Quem tem entendimento conhece a vocação. Agora nós estamos vendo aquele que tem os olhos do entendimento iluminado. Ou seja, eu tenho entendimento. A luta veio na família, eu tenho entendimento para lutar. A luta veio na saúde, eu tenho entendimento para lutar. A luta veio no trabalho, eu tenho entendimento para lutar. Agora, quando você não tem entendimento, irmão, você está em trevas. Você não sabe para onde ir. Agora, quando você tem entendimento, você sabe para onde você está indo, mesmo quando a pressão é grande. Entendimento. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados dentro da fornalha. E dentro daquela fornalha, eles tinham entendimento de quem eles eram em Deus. Diga assim, eles tinham entendimento de quem eles eram em Deus. Quando o rei Nabucodonosor tocou a trombeta, eles não prostraram. Por quê? Porque eles tinham entendimento de quem eles eram em Deus. Aí lançaram eles, o rei chamou eles e deu bronca neles. Por que vocês não se prostraram? Por que vocês não se curvaram diante da minha estátua? Aí o rei fala o seguinte, olha a pressão. Eu vou tocar a música novamente. E se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. Vou aquecer a fogueira 7 vezes mais. Mas como eles conheciam quem eles eram em Deus, eles disseram, quanto a isso, não vamos nem te responder, porque o Deus de quem nós somos e servimos, nos livrará da tua mão e da fornalha. Eles tinham os olhos do entendimento iluminados. Quem não tem os olhos do entendimento iluminados se apavora. Quem não tem entendimento fica perturbado. Lembra do Eliseu? O Geazi acordou de manhã e ficou perturbado, porque viu um monte de exército da Síria em volta dele e falou, nós estamos fritos. O homem de Deus falou, não, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Diga comigo, ele tinha os olhos do entendimento iluminado. Ele conhecia quem ele era em Deus. Aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo, se ele conhecesse quem ele era no pai, ele não estava brigando com o pai, dizendo, o senhor matou, o senhor deu tudo para o meu irmão e para mim o senhor não deu nem um cabrito. Se ele conhecesse quem ele era em Deus, ele dizia, ó pai, muito obrigado por me amar, muito obrigado por me dar acesso à herança. Mas ele precisou ouvir o pai dizer, tudo que é meu é seu. Talvez você veio nesta noite aqui só para ouvir isso. Tudo que é meu é seu. Não precisa ficar bravo por causa de um cabrito. Eu tenho mais do que um cabrito para você. Então, gente, a gente viu aqui entendimento entenebrecido, que é coberto de trevas. Nós vimos que o Deus desse século, ele cega o entendimento para que não resplandeça a luz, para que as pessoas não saibam para onde elas estão indo, elas não conhecem o seu destino. E agora nós vimos aqui, tendo o entendimento
iluminados, os olhos do entendimento iluminados. Quando você tem os olhos do entendimento iluminado, você tem esperança. Você sabe que tem riquezas da glória de Deus nos santos. Ou seja, você sabe que quando você tem entendimento, você sabe que ser separado para Deus é viver um tempo de vitória. Então hoje Deus, Ele trouxe você aqui para ministrar a tua alma, para que você possa sair daqui fortalecido, fortalecida, dizendo: eu tenho entendimento e eu sei para onde eu estou indo, eu sei por causa da palavra que eu tenho recebido. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos e curve a tua cabeça. Senhor, nós aprendemos hoje aqui na sua palavra que algumas pessoas têm o entendimento entenebrecido, coberto de trevas. Outros têm o entendimento cegado. Mas tem aqueles que têm os olhos do entendimento iluminados. É esse que nós queremos ser. Aqueles que têm os olhos do entendimento iluminados. Senhor, derrame a graça abundante sobre nós, para que possamos compreender a tua grandeza, a tua majestade, para que nós não venhamos, meu Deus, ficar chorando por algo, mas que nós possamos viver na tua presença, desfrutando do melhor que o Senhor tem para os que creem. Agora nós descobrimos nesta noite que o Senhor nos quer que entendamos quem é o Senhor e quem somos no Senhor. Assim como Pedro conheceu quem era o Senhor mostrou para Pedro quem ele era. O Senhor, falou para ele: você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, você que me conhece como Cristo, e eu conheço você como aquele que pode edificar. Eu posso contar com você. Quando você conhece Deus, Ele pode contar com você. Meu Deus, conte conosco, porque nós conhecemos que Tu és o Cristo. Conte conosco, nos dá acesso com chaves, e nos dá chaves também para fechar acessos do inferno sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, usamos as chaves do reino para fechar os acessos da morte, os acessos da maldição, fechar o acesso do vício, da miséria, fechar o acesso do desânimo, fechar o acesso da discórdia, do ódio. Diabo, tire as suas mãos, a porta do inferno não vai prevalecer. Comece a declarar: esta palavra me dá a garantia que eu sou vencedor. Quando a Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer, Deus está garantindo a tua vitória. E se você crê, glorifica. E se você crê, declare: eu creio na minha vitória. O inferno não vai prevalecer. Declare: eu sei que você tem se levantado, inferno, mas você não vai prevalecer, pois eu tenho a garantia da palavra de Deus que isso vai acontecer. O Senhor Deus nos deu a garantia que o inferno não vai prevalecer contra nós. Então, todavia, nós podemos dizer: somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Louvado seja teu nome, ó Espírito Santo. Que estas palavras sejam transformadas em milagres na vida deste homem, desta mulher. Que estas palavras sejam transformadas em cura. Meu Deus, se você precisa de cura, põe aonde? A mão onde você precisa de cura. Se você precisa de um milagre em algum setor da tua vida, põe a mão. Se é num lugar íntimo, põe no coração. Se é nas tuas finanças, Deus vai agir agora. Deus entra com as providências dos céus, entra com as providências divinas. Meu Deus, os teus filhos estão aqui dizendo: Pai, agora eu sei quem eu sou no Senhor. Agora eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei que eu sou filho. Fala: Deus, estou aqui como filho para acessar o meu direito em Ti, através da luz da sua palavra. Agora eu tenho a luz da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, te adoramos, meu Deus. Vem e toma o seu lugar.
Tens minha vida como altar, um trono de louvor, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular, no teu jardim particular. Vem regar-me com a tua unção, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Levante as suas mãos e diga: dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, pra te os lugares aonde tu estás assentado acima de todo. Quão grande tu és, quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, habitas em mim. Diga: Senhor Jesus, eu não sou aqueles que têm o entendimento entenebrecido, eu sou aquele que tem iluminado os olhos do entendimento. Eu já descobri que no Senhor eu sou filho, e a luz da sua palavra me guiará ao destino dentro da agenda profética. Amém. Glória a Deus. Receba esta palavra. Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que a graça abundante dessa palavra possa penetrar na tua alma. Compartilhe com outras pessoas e vai ser uma grande bênção. E se você ainda não mandou a sua oferta, seu dízimo, a sua fidelidade, para que Deus possa te recompensar conforme a palavra dele, abrindo as janelas dos céus, envie teu número do Pix aí nesse vídeo. Se não tiver nesse, tem no vídeo de baixo aí, só procurar. Ou entre em contato conosco, nós passamos para você. Deus abençoe, em nome de Jesus.